Olá, me chamo Eduarda Pascoaleto, sou bolsista de iniciação científica do projeto de pesquisa Cenários para o Futuro do Trabalho, uma abordagem de ergonomia prospectiva, orientado pela professora Sandra Regina Henck. A introdução. Em 2019, ocorreu uma mudança na sociedade e, consequentemente, no funcionamento de toda a estrutura social que a representa. O mundo viu-se frente a uma pandemia que delimitaria novos rumos para a economia. Nesse sentido, a necessidade era reinventar-se rapidamente. Ou seja, com a pandemia mundial do Covid-19, que já atingiu vários nichos da economia, os comerciantes e criadores tiveram que reinventar-se diante de todo esse cenário. E no projeto de pesquisa, nós queremos entender como que a economia criativa se reinventou diante de tudo isso. Continuando, dessa maneira, o trabalho em todos os segmentos sofreu as consequências do Covid-19, sendo que a internet se destacou como elemento essencial para contatos, numa transição da sociedade do real para o virtual. Então, com toda essa mudança na sociedade que a pandemia trouxe, o contato humano direto, que antes era comum, foi substituído pelo virtual, ou seja, as relações humanas ficaram cada vez mais distantes. Isso também afeta a economia criativa, porque como ela usa a capacidade intelectual, a forma com que as pessoas se viram frente a tudo isso mudou muito. Então, isto posto, a economia criativa, que abarca o capital intelectual como matéria-prima e impregnada de valores simbólicos, sempre esteve à frente dessas mudanças. Ou seja, ela, junto com essas mudanças, vai propor novos caminhos frente a essa pandemia e também vai enfrentar novos problemas. E é isso que nós queremos estudar. Nós queremos saber os problemas que ela está enfrentando e o que surgiu de novo. Seguindo esse pensamento, os cenários para o futuro do trabalho se destacam como uma questão importante perante a realidade atual. Diante disso, com a abordagem da ergonomia prospectiva, que é caracterizada pela capacidade de identificar necessidades atuais e prever as futuras demandas, de modo a construir algo novo que supra o problema encontrado, os objetivos do projeto serão contemplados. Ou seja, nós buscamos entender o quanto a pandemia mudou a sociedade atual e o quanto ela afetou na economia criativa. E para isso nós usamos a ergonomia prospectiva, que é essa capacidade de entender e prever as futuras demandas. Por isso que nós já vemos estudando, lendo textos e artigos que falam sobre essa capacidade de futuros para prever essas necessidades atuais e também as necessidades que virão. Agora nós vamos falar um pouco dos objetivos. O geral é averiguar os cenários prováveis, plausíveis e possíveis para o futuro do trabalho nas empresas da economia criativa da região sul do Brasil. Então, é o que eu venho explicando. Nós queremos estudar esses cenários da economia criativa, principalmente da região sul do Brasil, como ela está se portando e como irá se portar diante das mudanças. Já os objetivos específicos é compreender a abordagem sistêmica da ergonomia organizacional como um conjunto de princípios e valores interrelacionados, investigar o impacto da pandemia do Covid-19 no panorama da economia criativa do sul do Brasil e validar a ergonomia prospectiva na prospecção de cenários para o futuro do trabalho. Ou seja, nós queremos trabalhar com essa visão de futuro e com essa forma de lidar com os problemas que virão. E como esse trabalho vai se portar perante a todas essas mudanças que em quase 2 anos de pandemia ocorreu, porque foi uma mudança muito rápida e que atingiu muitas pessoas. Sobre a metodologia. O desenho metodológico dessa pesquisa exploratória explicativa é de natureza qualitativa, envolve processos indutivos e dedutivos e abrange problematização e discussão sobre ergonomia organizacional, ergonomia prospectiva, design e inovação, cadeia produtiva da moda no Brasil e economia criativa. A investigação é organizada em 4 macroetapas. A primeira é a seleção das fontes, a segunda é a coleta de dados, a terceira é a codificação dos dados, que será aberta, axial e seletiva, e a quarta é a delimitação das teorias. Então, diante dessa metodologia, o que nós fizemos até agora foi a seleção das fontes, em que nós lemos livros e artigos, fizemos fichamentos e discussões, principalmente sobre o futuro, que é algo que envolve ergonomia prospectiva, e para nós entendermos e nos alfabetizarmos no futuro, com isso a gente consegue alcançar o objetivo do projeto. Seguindo a metodologia. Até o presente momento foi realizada a primeira etapa, que é a seleção das fontes, com enfoque em leituras e fichamentos. Nesse sentido, o futuro foi o principal assunto tratado, o entendimento da importância de se alfabetizar nele e como usá-lo conscientemente. Diante dos livros e artigos lidos, o Transforming the Future, Anticipation in 21 Centuries, fez importante devido a vários estudos e testes para entender melhor como os sistemas antecipatórios dos seres humanos podem ir muito além do esperado. Então, como eu já expliquei anteriormente, nós estamos fazendo esses fichamentos e essas leituras
Porém, esse livro é muito importante porque ele fala sobre o laboratório criado para entender a capacidade humana de lidar com o futuro. E não só da forma cotidiana que é usada, tipo, por exemplo, imaginar uma criança crescer, um adolescente virar adulto. Então, nisso nós entendemos melhor como usar o futuro conscientemente, que ajuda no entendimento da ergonomia prospectiva. A conclusão. Portanto, ao decorrer do projeto que iniciou em fevereiro deste ano, serão analisados os impactos das futuras mudanças na economia global, no sistema de trabalho das empresas da economia criativa na região sul do país. Sintetizando, o projeto de investigação traz um novo prisma, totalmente ligado ao futuro e ao modo de construção dos novos cenários da economia criativa através da abordagem da ergonomia prospectiva. Então, nós estudaremos essas mudanças que a pandemia provocou no cenário da economia mundial e também que ela provocou na economia criativa e como serão esses novos cenários do futuro para ela. Usaremos uma abordagem da ergonomia prospectiva, como já foi falado, e nós queremos identificar os problemas e as soluções que eles encontraram durante todo esse período da pandemia. Quero agradecer pela atenção de todos. O título do resumo é Cenários da Economia Criativa, e aqui está o contato meu, bolsista Eduarda Pascoaleto, e da professora orientadora Sandra Ré.